Olá, pessoal. Eu sou o Carlos e essa aqui é a segunda temporada de verão, de sessões de engenharia de verão, né? Esse aqui é o quinto episódio, mas, a gente está numa série de 3 episódios só sobre containers, relacionado a containers, né? E, ontem saiu o primeiro episódio e esse aqui não é o segundo episódio, esse aqui vai ser o último, né? Semana que vem vai ter um segundo episódio e esse aqui vai vir só daqui a 2 semanas. Então, a gente está meio que viajando no tempo aqui, né? E nesse episódio aqui é como se fosse para fechar o ciclo, né? Fechar a trilogia, né? Onde num episódio a gente falou de a questão de containers, no outro a gente vai adentrar mais bem a fundo sobre containers e etc. E nesse daqui a gente vai fechar e vai tentar fazer futurologia e relacionar o orquestrador, que é um padrão de facto do mercado, né, que é o Kubernetes, tentar relacionar ele tanto com infraestrutura como código e cloud e tentar fazer futurologia, que é uma coisa que o somatório não gosta. E eu trouxe aqui os caras, vou deixar eles se apresentar aí para vocês. Vamos lá, galera, em ordem alfabética aí. Quem é o primeiro aí? Se apresenta para a galera aí. Bom, Didio. Fernando. Bom, sou Fernando Henrique, sou gestor de tecnologia numa fintech. Só reforçando que a minha opinião não representa a opinião da onde eu trabalho. E estou no sul global, então aqui é inverno. Eu sou o Giovanni, eu também estou no sul global, mais especificamente em São Paulo. Eu não represento a opinião do meu empregador, que nesse momento não existe, porque eu estou no sabático. E eu acho que eu estou intrometido aqui, que eu acho que eu sou cara de dev no meio dos caras de infra, DevOps, a porra toda. Então, eu acho que eu vou discordar de você. Eu vim aqui para causar nessa conversa aqui. Mas vamos ver. Eu acho que, na verdade, não, mas é quase. Ontem no papo tinha um dev também. Foi justamente para gerar essa visão, né, dos dois lados. Eu sou o Guto Carvalho, estou em Dourados, Mato Grosso do Sul, sul global também. Aqui está frio, acho que mais frio que em São Paulo. Não? Então, beleza, então não. E aí, sou de infra, operações, desde antes desse mundo todo chamar essas coisas de DevOps e outras coisas, com nomes bonitos. E estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho da minha visão do que eu já vi, que é verdade, e o que pode ser especulação em relação a esse futuro do Kubernetes. Beleza. Vocês que estão aí no futuro, vocês já assistiram os outros 2 episódios, vocês viram que sempre tem um dev, né? Sempre tem um dev penetra, que na realidade tudo seguia por ele, né? E estão aqui. Enfim, o primeiro episódio já rolou, o segundo pra gente ainda vai rolar, e quem está aqui ainda não viu, mas vai descobrir semana que vem quem é o dev penetra. Mas aqui é o cara que está sequestrado aqui no meu porão, né? Que é o Didio, né, Didio? Que o Lucas fala que ele tá no porão aqui, que ele sempre tá andando por aqui, pelos episódios aqui das últimas temporadas. Beleza, galera, então eu vou começar devagar. Vou começar com uma pequena polêmica aí. Essa história de orquestrador, de container, etc., a gente vê muito um outro hype estranho que parece que veio junto, que é aquele de microserviços, né? Microserviços. E igual no primeiro episódio que teve, que o Will falou, nossa, o pessoal só gosta de inventar regra, né? Tipo, olha, sei lá, microserviço é uma coisa boa, ou não dá para usar monolito com container e etc. Então, afinal, quem é melhor? Eu vou fazer uma provocação bem idiota. Monolito ou microserviço? Né? Afinal, o que é melhor na prática, né, para o dia a dia? O que é melhor ou o que é pior? Enfim, eu vou deixar essa pergunta bem besta, assim, e vocês discorram sobre esse assunto aí, né? E fica à vontade, eu preciso de ordem alfabética. Quem quiser responder, vamos lá. Eu acho que não tem melhor nem pior. Eu acho que padrões são bons sob um contexto. Se o seu contexto é bom para microserviço, faça microserviço. Se o seu contexto é bom para monolito, faça monolito. Dito isso,
Eu costumo dizer que microserviços são um padrão que você adota por exceção. Então, se você avaliou tudo e nada faz sentido, só microserviço você faz microserviço. Então, se você não sabe o que você está fazendo, faz um monolito. Né? Se você tem dúvida se você deveria adotar microserviço, faz um monolito. Né? Se você já estudou, já foi atrás, já concluiu que a única coisa que vai resolver para você é o microserviço, são microserviços, aí você faz microserviços. Porque é caro, porque é muito difícil de acertar, é difícil achar pessoas que sabem fazer corretamente, tanto de dev, quanto de infra, quanto de segurança e tal, e é um inferno para operar, entendeu? Então, assim, você tem que saber o que você está fazendo. É tipo assim, ó, você consegue voar num aviãozinho pequenininho que vai te levar para andar 50 quilômetros. Você pega um avião pequeno, você não pega um jato com 1 milhão de botões, certo? E se você nunca voou um jato com 1 milhão de botões, nunca pousou, nunca lidou com esse peso e tal, você não deveria tentar voar um, certo? Então, é basicamente isso. Você vai usar, às vezes você precisa, né, ir longe, com um monte de gente, com um monte de peso e tal, e aí talvez faça sentido, certo? Então é mais ou menos isso. Então, e se você for entrar nesse negócio, tenha certeza que você tem equipe para isso. Porque se você não tiver, vai dar muito errado, você vai sair do ar, e a hora que sair do ar, o teu gestor, teu diretor, teu CIO, teu CEO, você vai bater na tua porta e você não vai saber por onde começar a resolver. E você pode até ser demitido. E você mereceria ser demitido, inclusive, porque você fez uma cagada gigantesca, né? Então, assim, muito cuidado na adoção de tecnologias que você não compreende plenamente, né? Então, eu não acho que tem certo nem errado aqui, eu só argumentaria muita cautela na adoção de microserviços. Fike. Só tem que concordar com ele, com o Didi. Não tem. Concordo em gênero, número, grau e o que mais. Eu acho que, para tentar acrescentar, se você desenvolve para mobile, com certeza a estrutura que você desenvolve ela tem um processo que lembra mais monolito, até porque no final ele acaba virando isso. Toda vez que toma uma decisão porque é uma preferência ou ela é intuitiva, porque é mais fácil, normalmente você está criando um débito técnico que vai cobrar caro e é inconsciente. E assim, em qualquer um dos casos, é bom você saber o que você está fazendo. Quer dizer, que é bom entender de engenharia de software, é bom entender de ciclo de desenvolvimento de software, principalmente quando vai para microserviços, aí, quando você está falando de monolito, módulos, classes, você está programando a linguagem de suporte à orientação a objeto, libs, etc., porque isso faz diferença e dá para fazer muita bobagem em qualquer um deles, mas distribuído, eu acrescento que uma coisa que o Didi falou, que é, se você não entende de arquitetura distribuída, é tudo isso que ele falou e você não vai saber como sair disso, que é pior. Verdade. Ontem no episódio a gente estava até falando sobre a questão que às vezes a gente culpa muito as tecnologias pelos problemas, né? Mas as tecnologias não tem nada a ver com isso, né? O problema é quem implementa tecnologia do jeito certo, do jeito errado. Você pode ter um software muito redondo rodando numa arquitetura de microserviços, pode ter um software muito redondo rodando em monolito, né? Mas como o Didio falou e o Fike falou, tem que ter conhecimento, né, do que você está fazendo, do que você está usando, dos padrões de design, né? E uma coisa importante de falar para não confundir as pessoas, que hoje a gente vai falar muito de containers, né? Microserviços não são containers. Microserviço é uma coisa, monolito é uma coisa e container é outra coisa. Você pode rodar um microserviço dentro de um container, tudo bem, pode, tá? Mas não necessariamente é obrigado a rodar dentro de um container, tá? Então, essa é uma confusão muito comum na internet, né? Você vai falar em microserviço, o pessoal já puxa container, né? Não é isso, né? Pode ser também, mas não é só isso.
Então, tomar cuidado, estudar, ter uma base sólida do que você das tecnologias que você está usando para fazer direito. É isso aí. Eu só acrescentaria que você pode rodar microserviços em outros lugares, mas você deveria rodar em containers. Porque é o ambiente mais maduro para fazer isso, né? Eu já vi algumas empresas rodando em functions, né, que o pessoal chama... No marketing é serverless, nada é serverless, não existe serverless. Se não tem servidor, não tem nada rodando, né? Função como a minha serviço, bicicleta né? é serverless, né? Qualquer coisa de computação não é serverless. Tem um servidor em algum lugar. Mas eu não gosto da ideia de microserviços em functions e tal. Eu acho que já vi dar um monte de problema. Então, assim, eu acho que o ambiente mais maduro mesmo é containers, e vou além, né? É containers no Kubernetes e com o Service Mesh, né? Eu acho que esse é o ambiente mais maduro, mais estável para a gente fazer isso daí. O que eu já vi de empresa tentando reinventar o Kubernetes ou tentando reinventar Service Mesh para depois alguém virar e falar, cara, estava pronto. Era só você ter estudado, né? Então é aquilo que eu falei mais cedo, né? Falta de conhecimento das tecnologias que existem, e o que o Fernando falou é isso mesmo, né? Arquitetura distribuída, né? Não tem novidade, né? A regra número 1 de arquitetura distribuída é não distribua, né? A regra número 2 também. Então, assim, se você não tiver opção e tal, aí você vai lá e aí você tem que entender onde é que você está se metendo. Assim, eu já vi gestores, assim, porque vai subindo o problema, né? Desesperados, assim, de equipes inteiras desesperadas quando alguma coisa sai do ar. Tá? Deixa eu... Esse negócio é muito legal, porque a gente está discutindo sobre problemas e incidentes. Aí, qual é um ponto que sempre o pessoal vem conversar, fala assim, mas foi o fulano que me derrubou. Eu falo, ué, mas você não faz tratamento de erro, você não liga circuit breaker, você não tem feature flag, você não tem, na sua API não tem rate limit, você está culpando o cara lá e depois que aconteceu e não foi lá discutir com ele que tipo de contrato você tem que ter com ele para as coisas serem integradas. E imagina se tem 100 serviços que têm interdependência, 1.000 serviços, 10.000 serviços que têm interdependência que você não tem, que naturalmente não dá para dizer, espera aí que eu vou liberar um, espera aí que eu vou liberar outro, espera aí que eu vou liberar outro. Isso aí tem que acontecer um pouco de forma semi-autônoma ou totalmente autônoma. No ambiente de Kubernetes isso é melhor, com certeza. Mas fazer a gestão disso e estar preparado para esse tipo de caso é o que a gente comentou aqui rapidamente, assim, tem que entender do que você está fazendo, né? Arquitetura distribuída, troubleshooting, as ferramentas e serviços, porque custa caro arrumar quando tem incidente. Não, observabilidade, cara. E a maioria das empresas não sabe nem o que é, se é de comer, se é de fumar, se é para usar para pintar alguma coisa. As empresas não sabem fazer observabilidade. Sabe? Build automatizado, teste automatizado. A gente está falando de disciplinas fundamentais, assim. Mesmo no monolito, elas são fundamentais, certo? Mas a gente sabe que as empresas elas fazem de qualquer jeito, certo? Quando você vai para microserviço, você não sabe fazer muito bem essas atividades, vai dar um monte de problema. E assim, é na tua mesa que vai parar, cara. Sabe? Quem tomou a decisão de investir milhões, porque vai custar milhões, assim, né? Se você é uma empresa pequena, você não tem dinheiro para microserviço, tá? Não tem, você não tem dinheiro para isso. Você tem que ser uma empresa grande, um tamanho razoável. Assim, eu jamais recomendaria microserviço para uma startup, por exemplo. Não faça. Então, assim, você tem que ter uma grana, você tem que saber fazer isso daí, cara. Sabe, eu já vi empresa querendo fazer Gmood com microserviço. Como é que você faz Gmood de 100 serviços por dia? Entendeu? Vai passar no documento de 20 páginas para cada um dos 100 serviços? Tá doido? Não é impossível, cara. E eu juro, eles só desistiram quando eles não conseguiram mais contratar analistas para fazer Gmood. Não tinha mais gente para contratar, não dava mais. Eles foram botando gente para fazer Gmood, até que não deu mais. Aí eles desistiram.
sabe? Então, é outro mundo. Esquece, tipo, você tem que elevar seu jogo, você tem que fazer o negócio muito bem, por isso que a tua equipe vai ficar muito mais bem remunerada, porque alguém que sabe fazer essas coisas custa mais caro, e deveria custar mais caro, porque essa pessoa, ela estudou muito para isso, né? Então, o salário dela vai ser proporcional a esse conhecimento, né? E o retorno também deveria ser maior. Exatamente, lógico, você está botando muito mais dinheiro no produto, se o resultado não for proporcional, não faz sentido, né? Vocês meio que responderam a minha segunda pergunta, né? Que na realidade Desculpa aí. eu ia perguntar, ainda bem, né? Mal. Eu ia perguntar por que diabos que o pessoal relaciona Kubernetes com microserviços, né? Então eu vou pegar, aproveitar que vocês meio que já explicaram isso mais ou menos, e vou perguntar: tem algum problema da gente fazer deploy de monolito no Kubernetes? Isso é um crime? Isso está errado? Isso é possível? Não faz sentido? Nenhum Enfim. problema. Não. Ontem a gente estava conversando sobre isso, eu até citei o Fike, eu citei meu grande amigo Fike. Acho que o Fike já disse isso, de que o Kubernetes é praticamente um sistema operacional, só não foi o Fike que eu tô velho mesmo, mas ele dá tudo para sua aplicação, né? Ele dá IP, ele dá DNS, ele dá storage. Você pode acoplar um service mesh, você pode acoplar um API gateway, você coloca suas configurações lá, como config maps, os segredos no... Ele te dá tudo para sua aplicação. Se você for tentar fazer uma infra parecida ou similar sem usar isso, vai ser altamente complexo e você não vai chegar no mesmo resultado, entendeu? Então, independente da aplicação, se você rodar lá, tem seus benefícios, né? Eu não vejo Ele é tão sensacional que ele põe tanta babá de pod, que é sidecar, que fica mais pesado que o próprio pod. Já estou indo para a parte que não funciona, mas na verdade isso é um baita benefício, porque ele agrega várias coisas que, se você estivesse rodando numa VM ou num hardware diretamente, ia ser muito mais trabalhoso, ia dar muito mais manutenção do que dá hoje. E eu diria o seguinte, tá? É uma excelente maneira de você trazer um legado para práticas mais modernas de software, tá? Mesmo, eu já lidei muito com empresas que trabalham com programas feitos para Windows, tá? Desde o ASP.3 lá de 2000 até .NET Framework, que ainda segue no legadão ali e tal. E aí, assim, ó, qual que é o problema, né? Versões conflitantes de Windows e dependência de ferramental, .NET Framework e tal, e o pessoal não pode atualizar framework, fica em versão desatualizada, fica em versão que tem risco de segurança, e a resposta para isso é: mete no container, cara. Tem container para Windows? Tem. Você pode rodar no Kubernetes, certo? Com Windows, e meter ele no teu pipeline ultra moderno de DevOps e tudo mais. E vou te falar, não é ultra complicado, não é, tá? Então, é uma maneira de pegar o teu monolito, o teu legadão que tem 20 anos e botar ele num ambiente controlado, que você tem todas as ferramentas de observabilidade, sabe? Você tem tudo, você bota no mesmo ambiente, cara, né? Tá, tem uma outra coisa que não funciona no Windows, que só funciona no Linux, né? Porque Linux é livre, né? E o Windows não é, e eles nunca acompanharam algumas coisas ali e tal. Mas quase tudo funciona, sabe? Então, o Kubernetes realmente, como a gente está falando aqui, é um sistema operacional mesmo, sabe? É uma maneira... eu diria o seguinte, tá? Se você for começar a adotar Kubernetes, começa a botar tudo que você tem rodando, bota no Kubernetes. Esquece outras maneiras de rodar a aplicação. Vai migrando tudo para o Kubernetes. Porque senão você vai ficar com maneiras diferentes de rodar. Ah, esse aqui roda no serverless da AWS, esse aqui roda no Functions do Azure, esse aqui roda com, sabe, no Elastic Beanstalk, esse outro roda... Cara, tira todo esse negócio e mete tudo no Kubernetes. E isso ainda vai te facilitar se você quiser discutir dinheiros com as nuvens, sabe? Porque se está tudo no Kubernetes, para você migrar de nuvem fica muito mais fácil. Tanto que o que elas estão fazendo o tempo todo
é tentando te enfiar lock-in no Kubernetes. Então você vai no Kubernetes da AWS, tem um add-on ali que só tem na AWS. Você vai no Kubernetes do Azure, tem um add-on que só tem no Azure. Por que isso? Porque eles querem te prender na nuvem deles, porque eles sabem que o Kubernetes é a tua liberdade, certo? Você está livre da nuvem. Você fala assim, tchau, vou embora, porque o que eu rodo no Kubernetes aqui na AWS, eu rodo no Google, eu rodo na Microsoft. Não dependo de você. Então, assim, rode o Kubernetes Vanilla, usa o gerenciado, que é muito legal, ele funciona bem, de todas as nuvens funciona bem, né? Só que não aceita nenhum desses add-ons proprietários que elas metem lá. Ah, não, eu vou encapsulei, não sei. Não, não usa. Não usa. Faz o teu, é fácil de rodar. Ah, eu encapsulei aqui, sei lá. Não precisa. Não precisa. O que as nuvens têm que te dar é rede, armazenamento, processamento, memória. É isso, sabe? Tipo água e comida. O resto você coloca, é fácil de colocar. E o Kubernetes que o desenvolvedor roda na máquina dele, a pessoa de infra roda na máquina deles, tem que rodar na nuvem, sabe? É a mesma coisa, sabe? Esquece essas coisas e abraça, porque, meu... E aí outra coisa, né? Você abandona as functions, abandona todos esses negócios de nuvem, você tá sem lock-in nenhum de nada, né? Então, assim, se você usar a AWS Lambda, você só vai poder rodar lá, né? Então, assim, sai fora disso tudo e vai para o Kubernetes. Por quê? Assim, ó, se você começar, você vai ter um custo mínimo para rodar Kubernetes. Você vai ter que ter equipe, você vai ter que entender como é que o negócio, pipeline, tudo vai dar trabalho começar com Kubernetes, certo? E não vai ser do dia para noite. É projeto para uma empresa grande, é projeto para um ano, sabe? Você tem que preparar a equipe, treinar todo mundo, migrar a aplicação, dá trabalho. Começo dá trabalho. Então, já que você vai fazer esse investimento, certo? Já abraça de uma vez, certo? Então, você tem que avaliar se vale a pena no teu cenário, tá? Porque tem muita empresa que não vale mesmo a pena. Você, né, ver o que você quer. Você pode usar só container, né? Todas as nuvens rodam só container também. E é uma maneira de ficar sem lock-in também, certo? Então, você pode rodar só container nesses ambientes que são basicamente, me dá um container que eu vou rodar e não ir para o Kubernetes. Então, você tem que avaliar se você quer ir para o Kubernetes também. Total. E vou pegar emprestado aqui do conceito de desenvolvimento, que é fazer refactor de uma implementação de Kubernetes é um inferno. Às vezes é melhor jogar fora e começar de novo, porque é muito ruim. Então, já tentar fazer um Golden Path, digamos, vale a pena atrasar um projeto para isso acontecer. O custo, o débito não compensa. Eu acho que o foco tem que ser container, né, Fernando? Pensa em container, não pensa no Kubernetes assim, né? Tipo, a aplicação tem que funcionar bem num container. Tem que funcionar bem no container. Num container, esse é o segredo. Que você comentou aqui assim, pô, já vai pensar. Tem outra coisa que é, se eu vou subir Kubernetes, eu tenho que pensar em várias coisas que ele tem que rodar. E a galera fala, não, peraí que eu vou subir e depois eu vou arrumando. Descobri uma coisa nova, um add-on do parceiro, fornecedor, me travou aqui, falei, puta, meu, ele tem um objeto que só ele tem lá no Helm, eu vou ter que refazer meus 40 mil serviços aqui, é um inferno. Então, assim, se der para começar bem, tanto o container, como o Gigi comentou, como o que você vai servir de infraestrutura Kubernetes para o serviço rodar lá, é melhor. E uma baita vantagem que você tem no processo de dev é que você joga um monte de responsabilidade no time de infra. Um monte de coisa que você faria no teu código vira problema da galera, entendeu? Vira deles. Tipo assim, eu preciso logar. Beleza, log é pro terminal. O problema de coletar o log não é teu, deixa a galera de infra coletar lá. E eles já sabem fazer. Certo? Ele já tem ferramental para isso, né? Pegar e jogar num lock da vida, um trem qualquer, né? Porque senão, olha só, o que é muito comum? Eu vou vou adotar uma biblioteca que vai enviar o log para algum lugar. Né? Então, assim, toda hora você tem request indo de um servidor para o outro para guardar o log. E aí, cada aplicação tem que fazer esse trabalho. Você tem 50 aplicações, tem que fazer 50 implementações desse negócio. Mesmo que seja só chamar uma biblioteca, mas você está tendo que manter a biblioteca atualizada, você tem que, sabe, você tem que colocar um certo padrão. Assim, se bem que o padrão você teria que ter de toda forma, né? Mas assim,
fica muito mais fácil se você só puder chegar para o terminal e vambora, entendeu? A questão de tracing também. Trace você usa ali Open Trace, você usa alguma ferramenta dessas que são baseadas em padrões. O Kubernetes que está embaixo com algum apoio de algumas ferramentas que são livres também, vai coletar isso daí tudo, sabe? Então é legal porque o trabalho de dev fica mais barato. E não é que ele encarece profundamente para a infra. Infra vai atrás de criar padrões que ela vai colocar, eles vão desenvolver uma vez e vai valer para toda a aplicação, sabe? Então você vai colocar o padrãozão ali, ele tá valendo e, cara, você meter uma aplicação para rodar, ela tá fazendo o básico do combinado, ela vai funcionar, cara. Então você poupa uma grana gigantesca se você respeitar esses padrões, e não é nada demais, assim, respeitar, sabe? Loga pro terminal, você tem que implementar as coisas dentro de um certo caminho, sabe? Fica mais barato desenvolver e fica mais barato para operar, né? Só que, de novo, você tem que saber fazer, né? E aí, se você não tá fazendo isso daí no Kubernetes, você vai fazer lá na nuvem, né? E aí, como é que é tracing na nuvem? Ah, tem a ferramenta proprietária da nuvem. Ah, como é que é log? Ah, tem a ferramenta proprietária de coleta de log. E aí, você quer sair da nuvem? Ah, eu fiz container. Beleza, a aplicação você move, mas a coleta de log você não move. Entendeu? Você vai ter que fazer de novo na outra nuvem que você escolheu. Agora, se você faz no Kubernetes, você move tudo, entendeu? Então, cara, eu vejo assim, ó, eu falo isso há muitos anos, para todo mundo que eu lidei, clientes e tal, eu falo, Kubernetes é a nuvem sobre a nuvem, sabe? É você transformar a nuvem num mero provedor de máquina, certo? É commodity. Ah, eu lancei um produto novo, não me importa, você roda Kubernetes? Tá bom. Não me importa o que você está lançando. Dane-se seu provedor de autenticação, seu provedor de log, seu provedor de storage. Você roda Kubernetes, mano? Rodo. É isso que eu quero. Entendeu? Não me importa, porque esses produtos todos, o que as nuvens estão fazendo eles estão te criando ferramentas que são boas, mas que vão gerar lock-in, porque no fundo eles querem vender processador e memória. E agora a GPU, né? Então, assim, todos esses serviços. Ah, eu tenho aqui um banco de dados gerenciado Postgre. Legal. O que é isso? Processador e memória. Certo? Aliás, esse é um ponto que eu acho que você tem que usar. Usa aí os bancos de dados gerenciado, né? Porque tem todas as nuvens igual e é o mesmo protocolo, então dane-se. Esse eu acho que você não deve rodar no Kubernetes. Esse não tem problema, né? Esses não tem problema, né? Banco de dados livre, né? Pega né? Abandona a hora com SQL, você vai logo com um post que é melhor que todos eles e é livre e é barato, né? Então, assim, banco de dados você roda na nuvem gerenciado mesmo, tal, não precisa rodar no Kubernetes, né? Mas todo o resto que eles estão inventando é basicamente uma maneira de te empurrar processador e memória, cara. Vai no Kubernetes, se você tem tamanho para isso, né? E vai ser feliz, é muito mais barato. Uhum. Eu não lembro mais da pergunta do Carlos, cara. Acho que a gente já foi longe aqui. Não, que isso, mas vão indo, que isso. Agora a conversa tem que ser natural. Assim, você não acha que as facilidades do Kubernetes pode vir a deixar os devs sem vergonha? Por exemplo, nunca. Isso daí que o Giovanni falou, é um negócio legal, o negócio dos logs e tal. Mas, por exemplo, tem muita gente que fala assim, por exemplo, o Didio citou aí o Service Mesh, e o Kubernetes também ajuda muito para escalar, né, verticalmente, horizontalmente. Mas, tipo, a aplicação também tem que estar preparada para isso, né, cara? A aplicação, o dev tem que preparar a aplicação para escalar, por exemplo. Né? Mas, assim, eu vejo muito isso. O dev não está nem para isso. Mas o dev, ele muda, assim, eu acho. Não é que ele vai ficar preguiçoso, né? Ele muda um pouco o trabalho do dev. Mas cara, na verdade, você antecipa coisas que um time de desenvolvimento naturalmente ia aprender de forma empírica. Que é, se eu usar migration, beleza, eu uso. Estou fazendo Blue Green Canary. Quando você vai mudar um campo, vai adicionar um campo, você já está considerando Canary? Ou que vai conviver duas versões ao mesmo tempo no ar? Ah, não. Cara, então ferrou. Você tem que se preparar para isso. São os acordos, que eu acho que o Giovanni falou, né? Você tem novos acordos no processo de desenvolvimento, tem coisas que vão ficar melhor, por exemplo, na infra. Por exemplo, você vai pedir para o cara desenvolver todo um controle de rate limit de API, se você já tem um API Gateway na frente, entendeu? Pô, o cara vai ficar sofrendo para fazer um troço lá de API. Não, foca no negócio, né? Mas enfim. Mas é que não é um acordo em si, é que você tem tantas coisas que cercam, que potencialmente cercam, que
ele foca no resultado de negócio, que é entregar funcionalidade, corrigir bug crítico e etc. Porque no caso de Service Mesh, por exemplo, você tem circuit breaker lá, que não, você faria uma biblioteca ou na mão, na aplicação, e o Service Mesh te fornece como configuração. Aliás, o circuit breaker, quando ele não é feito na infra, ele é problemático, né? Então, assim, dá para fazer pelas apps também, mas ele não é igualmente eficiente, né? Então, é um dos padrões que quando você faz na app, ele pode ser problemático. Eu acho que não é ruim ser preguiçoso, né? Eu acho que a área de dev é movida por preguiça, tá? Então, quanto menos a gente fizer, melhor, né? E a infra também. A gente quer que essas coisas sejam feitas de maneira automatizada, a gente quer que elas estejam encaminhadas e a gente possa fazer outra coisa, né? E quanto menos tempo eu gastar cuidando de código que não é código de negócio, melhor, né? Então, eu acho que é você distribuir as coisas de maneira que fica mais fácil tratar e escalar elas. Então, é mais fácil você implementar políticas de rede aplicação por aplicação, ou é mais fácil você fazer isso através de políticas globais no seu ambiente que você está rodando todas essas aplicações? É lógico que é mais fácil fazer isso no ambiente, né? É mais fácil você controlar acessos, por exemplo, comunicação entre as aplicações, etc., aplicação por aplicação, né? Ou uma política de rede, sabe? Tudo isso é mais só você controlar quanto que vai ter de memória cada aplicação. No código é quase impossível você fazer isso. Você vai ter que fazer nas políticas do servidor de aplicação, sabe? Então, tem coisas que nem dá para fazer, sabe? Então, a gente está falando de movimentar as atividades para lugares onde elas rodam de maneira mais eficiente, mais controlada, com políticas claramente definidas, certo? Bem, eu entendi nesse isso. processo facilita o trabalho de dev. Eu entendi isso, mas independente do mecanismo por de fora, a aplicação ela tem que estar preparada para isso, para ser escalada. Não estou dizendo que, olha, eu vou escalar pela aplicação. Aí o que eu quero dizer é assim, vocês não acham que o hype nas ferramentas, ele meio que pode contribuir para a gente ficar viciado apenas no jeito de resolver o problema? Porque, por exemplo, a gente, no meio desse hype aí de microserviços e Kubernetes, todo mundo fala assim, sei lá, o jeito ideal de fazer Blue-Green, o canário, é com Service Mesh. E, tipo, essas coisas dá para fazer até sem container, dá para fazer com pipeline no GitHub Action, por exemplo, ou no GitLab CI. Eu não preciso ter nem Kubernetes lá no final, eu posso fazer isso em outro... tem outras técnicas de engenharia que eu posso fazer. E, assim, o que eu vejo é uma coisa que a gente falou no primeiro episódio, que eu acho que foi até o Will e o Guto que citaram, que tem muito desses... eu vi o vídeo de um influencer que falou que a gente não pode usar monolito, a gente não pode levantar, sei lá, como é que foi... Docker Compose em produção. A gente não pode colocar Docker Compose em produção. Aí o Guto falou, pô, cara, eu tenho 32 servidores, tudo com 32 Docker Compose. Então, se isso é um crime, eu sou um serial killer, mano. Eu não sou um criminoso simples. Então, o SLA é zero, né? Ninguém paga para usar o meu serviço, então tudo bem. Não, claro, eu sei, mas o que eu estou sentindo, o que eu estou falando, assim, vocês não acham que esse tipo de falácia ajuda a gente perder, tipo assim, é o lance do pragmatismo, né? Tipo, em vez de eu olhar o problema de forma pragmática para tentar resolver, eu vou, sei lá, me escorar na minha opinião, da opinião do Carlos, ou sei lá, o cara que chega no médico pedindo remédio já, né? Mas isso, exatamente. É o FOMO, né, cara? É o Fear Missing Out. Assim, é igual a LLM. Todo mundo está implementando a LLM sem saber, sem porquê, sem... É mais caro computacionalmente, mas a galera tá usando. O que você quer resolver, né? Ontem o papo ele girou em torno assim, eu que estou na linha de mais de consultor, acho que o Didi é mais, né, desenvolvimento de software, o Fernando está cuidando aí de uma grande organização, a área de tecnologia, eu estou na linha da consultoria, e a gente estava comentando, quando um cliente meu, cara, sai para um evento de TI e volta,
brother, ele senta na mesa, porra, eu vi tal coisa, vi tal outra coisa, vamos fazer isso, tem que mudar tudo para Rust. Aí você Tem fala assim, mesmo. calma, vamos sentar, vamos tomar um café. Tem que mudar. É complicado, né? Eu acho assim, de novo, o Kubernetes é para quem pode, não é para quem quer, certo? Então, assim, dá para fazer toda uma boa prática boas práticas de DevOps, desenvolvimento, etc., sem Kubernetes. É óbvio que dá. A gente fazia isso antes de existir o Kubernetes, né? E tem inúmeras opções, tá? E a gente fazia Blue-Green com os serviços de nuvem que existiam 10 anos atrás e que existem hoje, certo? E você Fazia pode com fazer. appliance de rede, inclusive. E você pode fazer Blue-Green com um servidor de reverse proxy com Envoy, entendeu? E não é difícil, tá? Não é difícil fazer, tá? São arquivos de configuração que você deploya igualzinho o Kubernetes, igualzinho, tá? Então, assim, aliás, o Envoy é a base de um monte de Service Mesh, tá? Então, assim, dá para fazer, não precisa de Kubernetes. Docker Compose é meu amigo também, meus Raspberry Pi aqui em casa, tudo Docker Compose, sabe? Por quê? Vou rodar o Kubernetes na minha casa? Até parece, né? Tipo, isso não faz sentido nenhum, né? Então, assim, eu acho que cada caso é um caso. Você tem que avaliar se você precisa de Kubernetes. Precisar de Kubernetes não tem nada a ver com o processo de DevOps. Tem a ver com tua demanda de execução, de crescimento, de escala, sabe? Você tem equipe de infraestrutura, certo? Requisitos do projeto, né? Requisitos de projeto, você tem motivos de negócio para usar Kubernetes, tá? Eu diria o seguinte, praticamente toda empresa a partir de um determinado tamanho, médio para grande assim, provavelmente vai se beneficiar de Kubernetes, eu imagino, tá? Agora tem que avaliar cada uma caso a caso. Então, eu vou migrar da minha infra, tal, não sei o que lá, vai dar um certo trabalho, talvez não valha a pena, certo? Agora, é uma maneira de você unificar a maneira de executar aplicações, certo? Num projeto livre, com um momento incrível, que esse projeto não para de evoluir há, sei lá, 10 anos, esse projeto está andando e continua recebendo investimento, o mundo inteiro roda esse negócio, provavelmente a melhor maneira que você tem hoje de rodar containers em escala, certo? Então, assim, vale muito a pena. A questão é, você pode rodar e você ganharia com isso. Então, eu acho que você tem um certo tamanho, provavelmente você deveria estar olhando para isso, certo? Mas é como eu falei, se você realmente adotar, abraça de uma vez, migra tudo para ele, senão acaba, sabe, fica metade de um lado, metade do... Vai migrando, cara, facilita teu trabalho e ganha escala com ele, né? E aí, assim, quando você tiver... as empresas que têm umas boas equipes de Kubernetes, cara, elas fazem umas coisas maravilhosas, assim, dá lágrima nos olhos de assistir, sabe? É bonito mesmo o trabalho de automação que acontece. Eu já vi empresa que roda Kubernetes em nuvem que está avaliando o preço de máquina virtual e se melhora de um lado, cai no outro, eles derrubam o cluster no lado, sobem no outro. Sabe, a discussão com as nuvens, ela é de grana. É tratar que nem commodity mesmo. E tem, inclusive, ferramenta livre que já te dá o negócio atualizado, tá? Dá para automatizar tudo. Você não precisa de mão da galera de infra para fazer isso daí, sabe? Dá para automatizar esse processo. Então, até na conta final, esse negócio dá para fazer. Então, só que você tem que ter equipe. É lógico que se uma equipe pequena tal, não tem dinheiro para isso, não dá, nem vale a pena, porque o que ela vai ganhar de mover para uma nuvem para outra é centavos, às vezes. Agora, você tem, igual o Fernando falou, 10 mil serviços rodando, porra, então assim, alguns centavos faz diferença, né? Porque é 10 mil vezes alguns centavos, entendeu? Então vale a pena investir nesse projeto. Então, quem é você? Qual é a sua necessidade? Depende de cada um, né? Um cliente recente meu, ele é uma startup aqui no Brasil, um serviço de chat. Os problemas que ele estava tendo tenho dificuldade de atualizar todas as minhas aplicações em todos os servidores que eles rodam. Os servidores são individuais, não tenho alta disponibilidade, não tenho como escalar de forma elástica para mais ou menos, né? E o cara já tinha ali 5 mil clientes usando a aplicação dele, ele rodava lá, sei lá, 20 servidores físicos em algum provedor, e ele estava fazendo muita coisa manual, que não é um problema, porque era uma startup, ela cresceu muito rápido, do nada, 5 mil clientes, em 2, 3 anos, só que eles estavam com os mesmos processos do primeiro ano da startup.
eles chegaram num ponto que eles vão se beneficiar do Kubernetes, se eles mudarem do jeito que eles fazem todo o manual, né, para um cluster. Só que, como o Didio falou, é um processo que tem que ser bem pensado, porque na hora que você vira a chave, para voltar para o anterior é muito difícil, entendeu? Nem vale a pena, né, se você for observar. Mas eles vão resolver vários problemas deles de disponibilidade, de atualização, de capacidade, se eles forem para esse caminho, né? Beleza. Agora para futurologia, né? Agora futurologia. Aí, Agora vai ser aquela. polêmica. Não, mas relaxa que, cara, é tudo pé no chão aqui, não tem viagem não. Vamos lá. Polêmica. O YAML vai permanecer ou ele vai ser superado por algum outro modelo? Vai lá, Fique, começa com o Fique. Eu sei que o Fique gosta de conversar sobre isso. Começa com o Fique, vai lá. Nossa, cara. Eu não tenho problema com YAML. Eu tenho problema com quem só sabe mexer em YAML. Engenheiro de YAML. Porque eu sou engenheiro de prompt, ele é uma abstração em cima de JSON que, cara... Vai falar que você prefere Toml, né? Pelo amor de Deus, não, ruim. Aquilo lá é ruim, hein? Acaba a live. Fala que Toml é melhor. No fim, o YAML não é ruim. O ponto é que se você precisa fazer tanta configuração e parametrização como se fosse uma linguagem de programação, talvez é melhor você usar uma linguagem de programação. E o que você vai fornecer? Aí, quem é o provedor de Kubernetes para o dev, se você vai fornecer Kubernetes, não entrega o Helm com todos os parâmetros que são necessários para um serviço rodar. Entrega o básico e você se vira para garantir o resto. Senão, vira... enfim, um inferno. Para debugar, para achar o problema, etc. Mas acho que tem um outro ponto aqui tem a parte que eu lamento muito de existir. Mas que é quem tem esse perfil de só mexer com YAML e não sabe, tem conhecimento dos fundamentos de engenharia de software, ele não vai fazer o Kubernetes naquilo que o Didio comentou, que é ter um nível de automação que você está tirando centavos ou fazendo centavos de otimização por nó num ambiente enorme, ou implantação de segurança, AI, etc. O que for. Torna muito desafiador se você só tem um contexto muito fechado. E assim, se você ser só YAML e não manjar de rede, não manjar de DNS, não manjar de arquitetura distribuída, ainda mais Kubernetes, que tem a parte de criptografia de túnel, que pouca gente manja, IPVLAN, etc. E o etcd, que também tem um negócio que dá trabalho. Cara, é aquilo que eu falei. Refatorar um cluster de Kubernetes grande é pior do que refatorar um monolito. O cluster de Kubernetes, eu acho que tem que ser administrado tanto como se administra um container. Ele tem que ser muito fácil de morrer e recriar. Tem que estar todo automatizado. Porque você não pega ali, por exemplo, um componente de rede que nem um canal e troca para o Cilium sem você parar o seu cluster. Entendeu? Não vale a pena. É melhor você subir um outro cluster com Cilium rodando lá e mover seus workloads para lá e apagar o cluster velho. Entendeu? Mas eu acabei voando aqui. O que eu queria dizer é que talvez YAML continue existindo e deve continuar existindo, mas para quem vai consumir Kubernetes, ele vai estar num outro formato, em outra configuração que a pessoa não precisa entender ele profundamente. Eu queria dizer, continuando provocando vocês, assim, mesmo me intrometendo um pouco aqui no Didio, mas para tentar engrossar o caldo aqui do debate, é que se a gente for olhar para o mercado, tem um outro padrão que é bem consolidado e bem mais amigável, que é o HCL, né, cara? Não. Discorda? Fique. Você tá brincando com o que você tá falando. Não, eu estou brincando. Para pegar essa provocação veio do arquivo
do artigo que o Guto compartilhou comigo antes de eu inventar esses 3 episódios, que estava lá, os caras tentam empurrar isso, né? Tipo, bora trocar o YAML pelo HCL. Porque o HCL tem um pouco mais mais estruturado, tem tipos, né? Você pode resolver alguns problemas com o YAML hoje. Eu acho que a ideia é boa, mas... HCL, cara, é de uma empresa que relicenciou o código e foi comprada recentemente. Assim, e a licença que está lá... O HCL também está com uma licença ruim, é? Não tem licença ruim, mas aí isso já é outro debate. Tem uns 5 episódios aqui nesse canal que o FIC tá lá, tá eu e o FIC chorando. Imagina se você pega um HCL e cria uma DSL nova para o Kubernetes baseada no HCL. Claro, é isso que eu ia falar. Eu acho assim, o YAML não vai embora. Agora, YAML, se você não gosta de YAML, você pode usar JSON, porque JSON é YAML válido, inclusive. Né? Isso. Então, assim, eu acho que o YAML vai estar lá. Talvez o que aconteça é um pré-processamento que vai gerar YAML, igual o Helm faz, por exemplo. Sabe? Então, eu acho que isso é possível. Né? Eu não acho que vai ser o HCL. O HCL é uma linguagem ruim, eu acho. Pior do que o YAML. Em vários aspectos. A Microsoft inventou uma cópia do HCL chamada Bicep, que ainda também tem várias melhorias sobre o HCL e tal, mas é basicamente HCL com uns negocinhos a mais, entendeu? Então, e não pega, cara. A galera, eu acho que o YAML vai estar lá. Né? E aí, só reforçando uma coisa que o Guto falou, esse negócio de você conseguir migrar o Kubernetes de um lado para o outro, é isso. Não é só um monte de YAML para o Kubernetes. Você tem que ter um OpenTofu, Terraform, alguma coisa ali, tem que estar lá também, entendeu? Eu acho que são camadas diferentes ali, né? De infraestrutura. E aí, assim, eu acho que essas ferramentas, a gente está casado com elas, assim, sabe? Eu não acho que o time do Kubernetes vai fazer uma interface nova. Não vai. Eles vão. Tem uma API, cara. Entendeu? Você quer chamar a API? Você chama a API. Isso existe. Certo? Já existe hoje. E tem um monte de ferramenta que faz isso, né? Então, assim, você vê lá o pessoal do Pulume, né? Eles não acham que eles estão gerando YAML, eles estão chamando API, né? Então, mas assim, é uma opção, entendeu, cara? Você pode não gostar, mas assim, é uma opção. Eu não gosto de JavaScript, eu não gosto de JavaScript. Mas você pode fazer. Não adianta, pode falar. Tem um monte de linguagem que você pode usar Pulume com Go, eu acho, com C#. Deus me proteja do Pulume, meu Deus. Mas um abraço pro Matheus Caruso. Não, mas ó, eu vou te falar a real, isso é uma coisa que eu acho interessante. Eu vejo a definição de aplicações como algo muito declarativo. Então, linguagens como YAML, JSON, HCL fazem sentido, certo? A proposta do Fernando de usar código interativo, né, para programar infraestrutura, eu acho interessante a ideia, mas ela traz uma série de outros problemas, que é o que o Pulume faz, né? O Pulume traz essa ideia de você poder programar a infra. A ideia não é ruim, só que ela traz outros problemas, sabe? Então, eu acabo preferindo ir na direção do que o YAML faz. E aí o HCL tenta fazer umas loucuras ali, nos repeat da vida e não sei o quê, que fica um pouco confuso também, né? Então, assim, mas, sinceramente, eu não vejo o time do Kubernetes abandonando o YAML, entendeu? Aliás, assim, eu reforço, e qualquer ferramenta, se eu tiver opção entre YAML, JSON e TOML, eu vou escolher YAML, sabe? Eu acho que YAML tem um monte de problemas, mas JSON, eu acho o JSON um negócio horroroso, é ruim de ler, e o TOML dói meus olhos sangram toda vez que eu vejo TOML, sabe? Então, assim, e a HCL também, eu acho a HCL uma linguagem muito feia, cara, muito feia. Só para dar um contexto para vocês da discussão do Kubernetes 2.0, começou a sair esse mês ainda, tá? Começaram a sair alguns posts, né, com as pessoas fazendo um exercício do que seria o Kubernetes 2.0, porque já tem um private beta rodando dentro do Google, do Kubernetes 2, tá? Mas ninguém... Mas o Kubernetes tem working group, mano, eles não podem impor o que eles querem, o time do Google. Mas o Google tá fazendo ali um laboratório, né? E aí uma das pessoas que fez um post de blog, um cara chamado Sandesh, que eu não sei se ele trabalha na AWS, ele foi convidado para testar esse
private beta, tipo experimental, né? Eu mandei o link aí para vocês. E aí nesse private beta, né, ele mostra algumas coisas. Olha, no private beta a gente escreve código assim. E aí a ideia do private beta é dar uma SDK para o pessoal escrever na linguagem que quiser, sacou? Então, meio que, né? Mas Né? Aí ele mostrou como é que eles estavam escrevendo código e tal. Aí você vai usar a sua linguagem preferida no seu editor, no seu IDE preferido e vai. Não deixa muito de ser e bater direto na API com algum tipo de abstração. Né? Então, só que aqui não fala se o YAML morreu, fala que tem isso agora, entendeu? Que os caras mas é um público diferente, porque o contexto que e o Didi tem razão, porque, assim, para a maioria dos casos, o YAML é melhor. Os casos que você mais tem acessível, escala, né? Uhum. você tem escala, você não é o que consome Kubernetes, você é que gerencia Kubernetes, é melhor, não é o YAML que vai resolver sua vida, é programação, com todo o trade-off que tem. Uhum. Mas, e o que, na real, o private beta, eu não vi, mas é o que eu imaginaria de fazer também, Vou mandar o link direto aqui. qual que é o ponto para esse tipo de caso? Que é assim, se o Kubernetes é o sistema operacional da nuvem, nada mais justo que você começar a ter abstrações para cima dele que você não tem que lidar com ele. E aí, ter SDK que suporte qualquer linguagem, entre aspas, né? As principais linguagens que tem populares no mercado, em direção a isso. Você constrói coisas em cima dele e quem vai consumir do que você gerar com a sua SDK para Kubernetes, não vai precisar nem saber que é Kubernetes. Talvez ele nem tenha que lidar com o YAML. É só ClickOps. Aí você observa que por que os caras estavam insistindo nessa questão do YAML. Eu ainda não peguei a fonte dessa pesquisa, mas parece que a CNCF fez uma pesquisa com a galera, e de todos os problemas que aconteceram no Kubernetes no ano passado, 75% dos problemas foram causados por erro de YAML. Mas não é o YAML o problema. Não é o YAML, pode crer. Não, e ClickOps é o fim do mundo, cara, porque assim, se tem uma coisa que é boa, é que você é obrigado a fazer um YAML e, normalmente, guardar ele em algum repositório de Git. Agora, se você validar pode ele ir antes numa de publicar, tela né? e criar um container colocando os parâmetros e torcendo para funcionar, cara, isso vai dar um monte de problema. É o que a galera faz nos portais de nuvem para rodar aplicação há muitos anos, e aí de repente alguém exclui a aplicação e ninguém sabe o que tinha lá, entendeu? Isso não é bom. Eu não quero isso no Kubernetes, é uma antifuncionalidade, sabe? Tipo, não coloquem uma interface no Kubernetes, sabe? Não coloquem uma maneira de clicar no Kubernetes. Então, assim, não facilite nada que vai tirar o armazenamento da configuração de algum lugar, sabe? Porque isso é um dos pilares da ferramenta, que é você tem artefatos que estão guardados em algum lugar, sabe? Isso é muito importante, cara. A gente está discutindo, vai voltar 20 anos atrás, sabe? Vai pegar a ferramenta que a base dela é que você tem que ter esses documentos guardados em algum lugar e vai jogar isso fora? Sabe, para mim não faz sentido nenhum, assim, sabe? Quem vai ajudar isso? Vai ajudar os gambiarreiros, entendeu? Um dia um gestor vai lá, vai clicar, vai não sei o quê, vai destruir a porra toda, ou pior, o MEIA, entendeu? E aí, cara, isso não ajuda quem é profissional, não ajuda nada, sabe? Eu não quero. Agora, quer criar um SDK que é basicamente o que tem do Pulume, entendeu? Quer criar um Pulume nativo do Kubernetes? Cria lá. Eu acho que assim, o Pulume não é a única opção. Existem outras ferramentas que você pode programar o Kubernetes, né? E a galera não usa, isso já existe, sabe? Ela já tá aí, né? E a gente sabe que a comunidade de Kubernetes, ela experimenta coisas, né? Ela tá testando as ferramentas que estão saindo, adora um alfa, né? Adota coisa em alfa toda hora, né? Então, assim, se fosse para usar uma ferramenta livre que já existe no mercado, que é programática e tal, não sei o quê, a gente já estaria fazendo. Eu acho que
Tipo, o título dessa matéria que você mandou aí, Guto, que é, pô, o Google matou o YAML, não matou o YAML, cara. Porque a galera vai continuar usando o YAML, eu acho, sabe? O Helm já resolve a maioria dos problemas que a gente tem, sabe? De criar Package Manager, uma estrutura ali, ele já é um bom pré-processador. Né? Eu acho que o Helm tem espaço para evoluir, né? A gente saiu a versão mais nova aí faz uns anos aí e tal. Tem espaço para continuar crescendo, eu acho, sabe? Dá para ficar melhor, né? A gente não precisa de um pulume nativo do Kubernetes, eu acho. Então, na sua opinião, o YAML dá para continuar numa boa? Dá. Eu acho que tanto para escrever nativamente quanto para pré-processar. Você, Fike? Não, eu concordo. Cara, tem casos que ele funciona bem, não é excludente. Só não pode virar um negócio que é todo. Só para programadores, né? Vamos dizer assim. Não, eu esqueci o one size fits all. Em português usa outro termo para isso. Mas não é tudo martelo Bala e de prego. prata. Isso, bala de prata. Falhei miseravelmente. Pois é. Eu também me viro bem com o YAML, tá? Mas eu entendo o anseio do pessoal que tá falando, podia ter alguma coisa mais, né? Além, sei. Né? Das outras coisas, eu acho que o Carlos vai falar, mas das outras coisas eles falavam também sobre a questão de package manager oficial ou uma estrutura um pouco melhor que o Helm. A questão do versionamento do Kubernetes, que é um problema também, assim, do tipo, não um problema, mas a cadência de atualizações, a necessidade que você tem de ir para a versão mais nova, porque a velha perdeu já suporte, não tem uma versão LTS, né? Isso poderia melhorar. Mas, cara, sabe que eu fico ouvindo? Penso assim, essa galera não tem cluster de dev? Essa galera não tem cluster de QA? Porque, assim, pessoas de dev, né? As aplicações passam por esses ambientes, né? Ambiente dev, QA, homologação, produção. As atualizações do Kubernetes também deveriam passar. E eu tô falando isso porque eu sei que não tem, tá? Eu sei que tem muita empresa por aí que não está fazendo teste de atualização de versão de Kubernetes em outros ambientes, que não conseguem replicar um ambiente. Então, assim, vou subir aqui uma versão nova do Kubernetes. Beleza, faz o seguinte: sobe uma versão paralela, sobe suas aplicações lá, tenta atualizar, ver se alguma para. Entendeu? Não tem isso. Como não tem isso, raro, cara? Não, mas é raro, mas acontece muito. Mas aí, Gigi, sabe qual é o ponto que eu, pelo menos, eu sempre tenho defendido desde que comecei a fazer a administração do Kubernetes? Tem que tratar como um software, que tem o seu ciclo de release, seu processo, e se não tratar desse jeito, acontece tudo isso que você falou. Infra é código, infra é software hoje. A gente tá numa situação. Isso é maravilhoso, cara. É maravilhoso. Pensa no que era infra 20 anos atrás. Que era um trabalho chato pra caralho de ficar gerenciando servidor, cara. Agora é um trabalho super interessante. É software, infra é software, cara. E tem que ter isso que o Fike falou, senão acontece que nenhum cliente que eu atendi. Eu cheguei lá, a AWS tava piscando na AWS do cara assim, nós vamos descontinuar essa versão do Kubernetes amanhã. Pô, resolve aí, Guto. Falei, porra, cara, como assim? Você podia ter me chamado aí, é muito bom. Uma semana antes, né? Amanhã. Porra, aí eu peguei o código dele, subi no Kubernetes, sei lá qual que era na época, 1.28, cara. Tudo quebrado, não subia nada. Eu falava, não, você tinha que pegar esses seus manifestos e ir atualizando conforme as versões. A gente nunca fez isso. Pô, resolve aí. Caralho. Cara, foi um parto, entendeu? Resolver porque eu tive que pegar todas as versões anteriores, ver no changelog o que mudou, para refazer os manifestos, né? E então isso que o Fike falou e que você falou também é isso, cara. Se você usa Kubernetes, é sua obrigação lançar uma release nova, validar o seu código na release nova, fazer as correções, avisar os desenvolvedores, a sua API não rodou aqui na versão nova do Kubernetes por causa disso, tem que mudar isso. Mandei um PR lá no seu repositório, entendeu? Acertando o manifesto. Tem que ter isso. Não é uma caixa mágica, velho, que você jogou lá e vai funcionar, entendeu? Tem que ter um acompanhamento da coisa. Ou assume e delega de vez. Ou assume e delega de vez. Eu penso que delegar de vez é perigoso, cara. Uma coisa boa disso que a gente está a conversar aqui, que o Kubernetes trouxe, YAML e etc.,
é a questão do estado desejado. A gente tem o estado desejado, né, da nossa infra. Né? Que tem estado desejado do produto, estado desejado da nossa infra também com o produto. Né? Então, quando a gente consegue lidar com isso, consegue ver isso, consegue manusear os artefatos que o Didio citou aí da forma mais adequada, eu consigo voltar, consigo avançar. É que tem a parte da conciliação também, né? Que está agregado a isso. Diferente do estado desejado quando é empurrado, se o Terraform State corromper, esquece, quebrou, ferrou tudo. Isso, exatamente. E assim, eu fico com muito medo quando eu vejo essa conversa de ClickOps, cara. Assim, já vi, a gente ouve muito, cara, muito de gestor, muito, nossa, eu gostava no tempo que eu só provisionava as coisas na cloud e apertava o botãozinho e tinha o fluxo e next finish. Nossa, isso me dá o calafrio. Não, cara, vai trabalhar numa empresa pequena. Você vai poder clicar o dia inteiro. Vai poder ficar o dia inteiro clicando, cara. Agora, numa empresa grande, isso não funciona. Não, exatamente, não funciona. Assim, mas eu tenho medo, porque eu vejo tipo, pessoas, engenheiros, tentando conversar isso de uma forma séria, né? Tipo, os bons tempos que eu renovava um certificado no site da CertiSign. Mano, sério? Fala sério, cara. Pô, já deu, né? Já passamos dessa época, sabe? Eu acho perigoso. Eu acho perigoso, porque muita gente fala que esse último hype da nossa área, do pessoal de DevOps, que foi de plataforma, né? Vamos criar essa plataforma, né? E aí o pessoal acha bonitinho, olha, aquele site está bonitinho, eu clico no botãozinho, gero uma sandbox aqui para o deve estar lá feliz. Nossa, uma maravilha. Só que eu acredito que... Na minha casa, os certificados são provisionados pelo Let's Encrypt, cara. Na minha casa. O certificado da minha rede interna, mano. Isso, sabe? Também, tipo, tudo. Porra, toma vergonha na cara essa galera toda, sabe? Eu acho. Tipo, isso não é TI mais. Isso não é mais TI. A gente já passou já. Pois é, cara. Mas é que vem forte esse negócio do low code junto com essas ferramentas de abstração, né? Não, eu falo para as pessoas que é um risco enorme. Eu não faria. Não, e ver esse lance aí isso que o Didio falou, citou as clouds, eu ia fazer perguntas sobre isso, só que vocês já conversaram muito sobre isso, sobre o Kubernetes. Na prática, o Kubernetes é concorrente das clouds. Essa que é a verdade. E o Didio já explicou muito bem isso, então nem adianta. Eu ia fazer essa pergunta, mas não, vou pular ela. Mas o lance é que, às vezes, a operação é complicada, a operação do Kubernetes está sendo implementada da forma correta, ou a plataforma de forma incorreta, ou a plataforma está sendo implementada da forma incorreta, e a primeira impressão do gestor é, vou ficar louquinho, vou fazer as coisas da cloud. E aí o gestor começa a usar esses add-ons aí, proprietário com o Kubernetes, e de repente, quando aparece o problema, e aí, na hora de resolver o problema, é mais cabeludo do que se eu estivesse trabalhando com o Kubernetes Vanilla. Porque o Kubernetes Vanilla eu já tenho um padrão, eu tenho um contrato já padrão, onde eu posso contratar uma pessoa que seja que saiba operar Kubernetes, que ela vai saber resolver aquele problema. Mas a pessoa não é expert, por exemplo, num add-on que é de lock-in de uma cloud, por exemplo, né? Ou uma versão do Kubernetes específica que é proprietária. Né? Não tem um suporte tão fácil assim quanto a gente imagina no final das contas. Na hora que acontece o problema, a solução não vai bobear, além de demorar mais, você ainda vai ficar preso ali. Então, eu já vi isso acontecer várias vezes, entende? Então, é meio complicado. Assim, quando eu vejo o pessoal falando de ClickOps, eu fico assim, meu Deus, cara, como que pode a gente ter voltado a ficar considerando isso? E pelo que o Guto falou, está considerado no relatório também. Né? Eu tive uma reunião de governo semana passada que um dos requisitos que estava no projeto era ninguém pode usar low code, tá? Aí uma pessoa no meio da reunião, não, peraí, vamos conversar melhor sobre isso. Eu falei, não, parceiro, não, ninguém, não. Aí o cara começou a argumentar que ferramenta de BI era low code. Eu falei, não, vamos definir então o que é low code, né? Para Grafana era low code. Eu falei, não, calma. Meu Deus. Mas é perigoso, cara. Tem pessoas que consideram, porque às vezes é mais fácil contratar. Chega uma empresa de low code lá, faz aquela venda maravilhosa para um gestor que não é muito técnico e você está com o pepino na mão, né? Então é um perigo. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês três.
Tá? Carlos Nogueira, Giovanni e Fernando Wick. Uma das coisas que o pessoal tem falado sobre a questão do Kubernetes 2 é a possibilidade de não usar mais o etcd. O que vocês falam disso? O que vocês acham disso? Como é que eles vão resolver a eleição de líder nos clusters? Tem um projetinho hoje chamado Kine, que ele te faz uma abstração que ele permite você usar Postgres, MySQL, ou até SQLite distribuído. Mas é essa que é a abordagem? Essa que vai ser a abordagem? A gente vai poder Se escolher? essa for essa abordagem, talvez é a mesma questão da SDK. O etcd é muito bom. Ele é simples e ele é muito bom. Agora, se você está usando, tem coisas que usa errado, ele para outras coisas, além de fazer a eleição de líder, manter saber onde estão os nós, etc. Cara, para que vai fazer over engineer? Eu acho assim, esses problemas de eleição de líder e tal, dá para ser resolvido com outras tecnologias. Né? Eu acho assim, eu já vi muita gente reclamando de perder TCD. Né? Eu não sou uma pessoa de infraestrutura. E eu normalmente gerenciava clusters que eram gerenciados. Né? Então eu não via o etcd. Né? O que eu sei é, se é um recurso que dá tanto problema, com tanta frequência, talvez a gente tivesse que fazer alguma coisa a respeito, certo? Então parece que... Agora, também me parece que as pessoas que perderam o TCD foram relapsas de alguma forma, né? Porque eu já vi recomendações a tamanho de clusters, tem que ter 5 cópias de TCD, tem que ter 7 cópias de TCD. Como é que você perde 7 cópias de um software de qualquer coisa, cara? Sabe? Então, me parece que talvez tenha sido negligência mesmo, sabe? E não entende como é que é o algoritmo do caso ali, que é o Raft Consensus, mas poderia ser outro, no Kafka, por exemplo. Se não entende aquele negócio, vai perder. É isso aí. Sim. O pessoal perde muito, mas é muito comum nos ambientes on-premises, né? Que o pessoal sobe o Kubernetes por conta, né? O etcd é sensível, né? E a pessoa dá um restart na VM, sem antes você tirar aquele nó, né? Sem antes fazer alguma coisa. Enfim, acontece, tá? Eu não tô dizendo, eu não sou contra o etcd, mas assim, acho que poderia se estudar possibilidades. Mas deveria ser mais conveniente, cara. Se a máquina reinicia do nada, você não tem que perder o seu banco de dados, porque a máquina reiniciou, né? Então, não, a máquina do cara reiniciou com 5 VMs dele, do etcd. Mas aí o cara bota 5 VM no mesmo servidor físico. Não, isso tá de brincadeira, né, pô? Pois não. Eu acho que assim, acho que a gente está em 2025. Porra, eu não sou de infra e eu sei disso, caralho. Tem essas questões aí. Assim, muitos dos problemas que a gente está conversando aqui tem a ver com os 12 fatores. A pessoa que não sabe o que é, como o Fique falou, a gente tem que tratar como software. Se a gente fizer com os 12 fatores, a gente vai estar tudo bonitinho. Tem até um vídeo aqui que eu gravei com o Vepo e com o Zan, explicando cada um dos fatores, né? Aí depois até deixar o link aqui, a pessoa clica lá e aprende a fazer backup, aprende a ter ambiente separado, etc. Então, acho que isso é um outro tipo de problema. Mas eu acho que isso é 2025 e se tu vai fazer o deploy de um Kubernetes Vanilla, tu tem que ter bala na agulha, cara. Tem que ter equipe, tem que ter know-how. Porque tu tem um monte de opção, cara. Tem um monte de opção de distribuição. Tem distribuição de Kubernetes, que já vem tudo mastigado. Tem Kubernetes que roda no Raspberry Pi. Tem Kubernetes que roda no menor hardware que tu puder imaginar. Possível. Esses pequenininhos aí, a maioria deles tem abstraído o etcd, viu? Não, eu sei. O que eu quero dizer é que tu tem um monte de opção hoje em dia. A gente não está, sei lá, em 2015, 2017. Claro. Então, mas ele ainda é oficial no projeto Kubernetes, tá? Para gerenciar, para guardar as informações do cluster. Mas olha só que coisa interessante, Didi. Lembrei de uma aqui que um cara uma vez me chamou no WhatsApp. Pô, Gutão, você que mexe com Kubernetes e tal. O etcd é muito instável, né, cara? Eu falei, não, cara, não é. Ele falou, não, porque a gente está usando aqui e tal, para um projeto nosso, e vira e mexe cai, vira e mexe dá pau. Eu falei, tá, mas como é que vocês estão fazendo? Não, a gente nem subiu o etcd, a gente aproveitou o etcd do Kubernetes e está injetando dentro dele. Não.
Só que ele cai muito. Nossa. Aí eu falei, Senhora. irmão, acho que você podia subir outra instância, né? Deixa o do Pô, Kubernetes. é inacreditável. Não, mas assim, você fala um negócio assim, uma pessoa que pega um serviço crítico do Kubernetes e ela lê, tem que ter 5 cópias, ela sobe as 5 na mesma VM. É. Ela não sabe o que ela tá fazendo. Tá chutando, né? Essa equipe e tal, jamais deveria estar gerenciando um Kubernetes ou qualquer outra infra, vou te falar, tá? Uhum. A não ser, sei lá, talvez da casa dela, mas uma profissional não, sabe? Porque ela não sabe o que ela tá fazendo. Então, assim, eu acho isso complicado. Você precisa de uma equipe muito boa. É isso mesmo. Se você vai gerenciar um Kubernetes vanilla, você vai instalar o Kubernetes num servidor físico, numa VM, num IaaS, numa nuvem, cara, a tua equipe tem que ser muito bem paga, sabe? Assim, ninguém tem que ganhar menos de 20 mil reais. Ninguém. Sim. Sabe? Ninguém ganha menos de 20 mil reais que tá liderando aquele trabalho. Sabe? Se alguém ganhar menos de 20 mil, não tá errado. Porque não é um trabalho barato, você tem que ter uma equipe muito boa, sabe? E mesmo se for uma distribuição, né? Então, por exemplo, eu brinco, quando eu vou fazer Kubernetes na minha casa, antes eu, VM, instalava na mão, não sei o quê. Né? E aí o que eu usava? Eu usava K3S. Porque K3S é ridiculamente simples de subir, certo? Agora nem isso, agora eu uso o K3D, que ele roda Docker em Docker e dane-se, mano. O bagulho roda no new cluster e você tem lá, tipo, três réplicas e tudo rodando, você nem vê. Então, você quer brincar com o Kubernetes? Tem um monte de opção. Você quer subir um Kubernetes, só que mesmo com esse caso, você tem que saber o que você está fazendo, cara. Tem que saber o que está fazendo. Você vai botar um K3S em produção, você sabe o que está rodando ali? Eu tinha um K3S em produção, ambiente de dev, pra galera brincar. Já deixei claro. Se cair, sumir, tudo, não reclama depois, porque eu posso resolver, dar um wipeout aí, limpar tudo e subir outro, entendeu? Agora, de novo, né? Eu não sou um cara de infra, eu tava provisionando um ambiente de dev pra galera brincar, entendeu? Agora, se você vai fazer um negócio em produção, você tem que conhecer Kubernetes, cara. Tem que se garantir, né, cara? Tem que se garantir, cara, não é trabalho pra amador, cara. Não. Sabe? Trabalho de infra é difícil, é complexo, demanda estudo. Pois você é. bota alguém que nunca fez. E eu já acho que de nós 4 aqui, eu sou o que mais mexe com premises, né? Porque vocês 3 provavelmente têm mais experiência com Kubernetes em nuvem, né? E eu, como morava em Brasília e atendia governo, eu tenho mais experiência com Kubernetes dentro do governo, no data center de cada prédiozinho daquele lá, né? Que tem que subir. Aí as pessoas têm, lá no governo, usam ou o OpenShift da Red Hat, né? Ou a RKE com o Rancher da SUSE, né? São as duas opções que o governo tem hoje usando. Então já vi de tudo lá dentro, mas assim, os que eu coloquei a mão e subi, documentei, fiz a arquitetura, desenhei, estão lá rodando até hoje, sem problema, né? Às vezes eles demoram mais para atualizar do que o da cloud, né? Porque lá não está funcionando, o governo tem muito disso, se está funcionando não rela. Né? Mas funciona, cara, funciona bem on-premises também. E com a vantagem de que se você quiser virar a cara para a nuvem, os manifestos estão ali, vai funcionar na nuvem também, entendeu? Não, o OpenShift é legal, se você está em 2020, tipo, é ótimo. Mas tipo, 2025 é o que o governo OpenShift, consegue comprar, né, cara? Então aí que tá Kubernetes, você não tem que comprar. Uhum. Esse é um dos grandes pontos. Né? Por que você está comprando Kubernetes? Contrata uma empresa para gerenciar. Um CNPJ para. Não, mas você pode ter um CNPJ para manter o software. Então ele vai querer comprar o Linux também? Não, você pode comprar, você vai comprar o suporte. Ele compra o suporte, aí a subscrição que eles falam, né? Pois é, mas o OpenShift você tem que pagar para rodar, eu acho, né? O OpenShift não é um projeto livre, né? Tem o upstream dele, que eu acho que é o Orange e aí você compra a subscrição da Red Hat, você tem na verdade a Red Hat fala que você não está comprando um software, né? Você está comprando um suporte. O suporte, e talvez uma interfacezinha web com um pouquinho mais de recurso lá. Né? E o OpenShift era um baita projeto. Quando ele antecipou muita coisa que não tinha no Kubernetes, que era realmente necessária. Né? Eles andaram muito mais rápido, era muito bom mesmo. Né? Não tinha ingress direito no Kubernetes e no OpenShift já tinha. Né? Então, assim, era bom, mas em 2025 não dá mais, eu acho que já deu, sabe? Tem muita empresa brasileira boa que poderia ganhar uma licitação aí e fazer um serviço de excelência de manutenção desses Kubernetes aí, cara. Isso aí a gente tá dando dinheiro para IBM, para uma empresa gringa. Sim. Sabe? Por que nós estamos fazendo isso? Sabe? Não faz sentido nenhum para mim.
O governo não é fácil para entender mesmo, não. Mas é isso. E, cara, outras questões que talvez O que vocês acham? Minha pergunta, assim, não falando especificamente do Kubernetes 2.0, né? Mas tem alguns movimentos dentro do projeto Kubernetes para trazer algumas coisas nativo, por exemplo, API Gateway, né? Agora já tem restrições, já tem features nas versões do Kubernetes agora para você já ter alguma coisa. Não é um Kong, né? Não é um Gravity, não é um API-D, mas já é alguma coisa que você começa a internalizar e deixar nativo lá. Essa seria. Eu queria perguntar isso para vocês e saber a opinião de vocês sobre isso. Eu não sou contra de trazer isso. O que eu ainda me sinto desconfortável com Kubernetes é de ser multi-tenant. E não é ser multi-tenant quer dizer que rodar linguagem de programação diferente, tipos. É quando você mistura, você traz para fronteiras que são, estruturas que eram externas para dentro do Kubernetes, porque ele vai ficando mais complexo. Por um outro lado, facilita o processo de gestão, porque você consegue agregar mais do que você tem externo. Mas e de uma forma nativa, no caso aqui, isso quer dizer, você programa ele via YAML, como uma sintaxe que todo mundo conhece. Mas eu vejo com um pouco de preocupação, é porque API Gate, de modo geral, é usado com extensões, com plugins, com add-ons que deixam o gateway com mais funcionalidade do que ele, por definição, ele tem. Não teria, né? Então, isso fica um pouco mais complexo. Mas se você está usando o Service Mesh, cara, faz diferença. Eu acho não que vejo. Desculpa, pode falar. Não, fala aí, Carlos. Tá, não, eu não vejo problema se a gente ainda tiver a liberdade de não, eu não quero usar outras soluções, por exemplo. Se ainda tiver, se a gente tiver essa liberdade, é legal. Porque, eu acho que uma coisa interessante de trabalhar com Kubernetes, quando a gente trabalha muito tempo, é a gente adquirir a cultura de fazer nossas coisas. O que vai estar plugado do lado de fora do Kubernetes é trabalhar do jeito de API first. Eu acho que isso é uma coisa legal. Assim, quando o time evolui, eu vou criar aqui os meus módulos, da minha infra, ou do meu produto que eu vou trabalhar em cima do Kubernetes, e vou usar essa abordagem de API first, que é a própria abordagem que foi feita na criação do Kubernetes. Eu acho isso legal. Assim, esse é o meu ponto de vista. Contanto que eu não vejo problema, contanto que eu tenha liberdade de... Eu quero desligar isso, eu não quero usar isso, entende? Porque eu não quero... Eu quero esperar amadurecer um pouco mais, ou algo parecido. Enfim, essa é a minha opinião. Eu não sei se eu gosto, não. Eu acho que o time do Kubernetes deveria focar em prover as abstrações básicas para que esse tipo de serviço fosse criado em cima delas, sabe? Então, tipo, rede, storage, processamento, sabe? Eu acho que e a gente consegue fazer um API Gateway, nós já estamos falando de protocolos, é uma camada acima, assim, sabe? E me parece que a gente está falando de aplicação, e eles não deveriam estar olhando para a aplicação, sabe? Eu acho que tem muita coisa para fazer nessas outras camadas de baixo ali. Eu não sei, tá? Eu teria que ler qual é a proposta, porque às vezes a proposta não é implementar, é criar as abstrações para uma implementação, né? Então, assim, tem que ver o que eles estão propondo. Então... porque tem que ver que também tem um monte de projeto... Meu Deus, eu vou falar isso, vai ficar na internet, que seja. Tem um monte de projeto maluco, né, mano, para rodar no Kubernetes. Tem projeto para rodar virtualização dentro do Kubernetes, né, cara? E esses projetos existem por questão de necessidade. Tipo, aparecer necessidade. KubeVirt, né? O KubeVirt. Eu não queria dar nome, mas enfim. Assim, tem esses projetos meio estranhos, porque, tipo, conceitualmente, não deveria ter como eu rodar virtualização dentro de um Kubernetes, mas tem um projeto disso, e aí? Criaram, e aí?
Se o API Gateway fizer uma coisa legal, que é matar o Nginx, como Não. Ingress, Mas não Nginx. Não vi Isso Mas é eles bom. querem fazer isso também. E dentro desse API Gateway tá esse projeto aí também. Tem, Mas já assim, não tem tanta. Você não é obrigado a usar ele. Você pode usar qualquer Pode usar outro. o que você quiser, o Envoy, É. né, por exemplo. Claro, Vai, claro. vai. O Foi padrão, o que eu falei, normalmente, né? vem o Nginx Index ou Ingress Nginx, eu não sei qual. Mas isso aí você configura. Os dois geralmente é o padrão, né? Mas você pode trocar. É muito fácil trocar. Mas eu achei que era beta, mas não é beta não, galera. Já tem um Gateway API nessa versão mais recente do Kubernetes. Eu até mandei o link para vocês aí. É claro que é isso que eu estranhei, uma né? coisa inicial, né? Inicial mesmo, assim. É isso que eu estranhei no que tu falaste, né? Que eu lembro que já tem uns meses que lançaram. Mas assim, É por causa do nome, né? Que é tudo confuso. Tu tava falando do API Gateway, né? E aí o que lançaram foi o Gateway API. Aí, não sei se... É um kind, mas assim, eu sou do time do Didio também, cara. Eu acho que o core já é grande o suficiente, sabe? A começar a abrir muito, né? Significa mais gente trabalhando, mais recursos necessários para manter, né? Enfim, eu gosto de ter um core enxuto e que funciona muito bem. Eu acho até que às vezes a CNCF Landscape, aquela página que tem todos os projetos, ela mais assusta do que ajuda, né? Que a pessoa abre aquilo lá e fala, porra, vou ter que aprender tudo isso. Eu tenho colegas que desistiram da nossa área, olhando o landscape. Então, assim, tem muita opção. Ontem eu estava falando um negócio, Fike, para eles, que vai ser o Kubernetes é tão fácil que todo dia o pessoal lança uma ferramenta nova, aí aparece aqui no meu Mastodon, lançaram uma ferramenta tal para resolver tal problema do Kubernetes. Tá? Falei, cara, eu nem sabia que eu tinha esse problema. Entendeu? Mas já lançaram uma ferramenta para resolver isso. Então, às vezes tem ferramenta demais, né? Talvez seja, né? Você tem que se filtrar um pouco, senão você fica maluco, né? Com tanto de ferramenta que tem para mexer no Kubernetes. Beleza, mas olhando bora. esse Gateway API, ele tá muito mais para uma API de encaminhamento de rotas e tal, do que para um API Gateway, sabe? Isso aqui que eu tô vendo faz sentido, eu acho. Né? Enfim, vamos para as perguntas, que eu acho que a gente já meio que exauriu o que a gente ia para falar aqui, e vamos para a pergunta da galera aqui. Então, o Lucas fez a pergunta polêmica que ele sempre faz. O que vocês odeiam mais no Kubernetes? Ele quer saber o top 3. Vamos lá. 3 coisas que vocês odeiam mais no Kubernetes. Nossa. Cara, eu odiava o trabalho que dava. Tipo, Minikube, eu não gostava do Minikube. Né? Hoje em dia, tá tão. Isso já foi resolvido, então eu não odeio mais. Tipo, quero rodar Kubernetes na minha máquina. Porque eu sou dev, né? Então eu preciso de um Kubernetes para poder testar as coisas. E aí tinha coisa que não funcionava, sabe? E aí, quando eu tava no Windows, era mais trabalhoso ainda, porque eu estava dentro de uma VM, que não sei o que lá, era ruim. Agora, eu não preciso mais de nada disso, porque agora tem Linux no Windows, e aí agora tem K3D, e tem um monte de coisa, sabe? Então, tipo, isso meio que resolveu. Ficou mais fácil. Cara, eu fiz muita automação para poder ter um Kubernetes para testar alguma coisa, assim, sabe? Uhum. E hoje não precisa mais. Você faz com 3 linhas de script, você tem o Kubernetes. Então, tipo, essa parte morreu, assim. Se fosse 5 anos atrás, eu ia falar isso. Fernando Wick. Tô pensando aqui. Yamil! O kubectl. Ele come muito processamento. Ele podia ser um pouquinho melhor. Não gosto dele. Sério, eu gosto. Eu acho. Eu uso ele com Kubecolor. Você já usou Kubecolor? Não, eu não usei. Mas não é que eu legal. não gosto da interface dele. Eu não gosto do custo de processamento dele. Ah, então é bem específico. Deixa eu pensar aqui. Cara, eu não gosto de... Quando a gente passa por um processo de tem que administrar muitos, sem algo que ajuda a gerenciar todos eles, é um porre. Isso faz muita falta. Faz muita falta mesmo. E a parte de rede leste-oeste dele é um saco também. Isso, que parte que o API Gateway tentar resolver?
Mas, porra, isso é muito ruim. Desculpa, falei palavrão. É muito ruim, muito ruim. E o que eu sinto falta, que é a quarta coisa que eu não sei, vai ter falta? O que eu sinto falta? Serve? Deixa. Que O que eu você sinto, odeia. Abre o o que seu eu, coração. o que eu odeio é que não existe. É que assim, quando eu usava Zen ou KVM diretamente, vamos pegar um cenário aqui que a instância precisa ficar viva, o workload. Ficar vivo, ele não é stateless. Cara, não estou dizendo que é todo cenário. Quando tinha um negócio chamado Live Migration, que era incrível aquele negócio. Não tem. Hoje é impossível. Não tem. Você tem que seguir a regra lá. Não que é um problema, porque quando você faz assim, segue o 12 factor, os 12 fatores, é lindo. Você fala se for um stateful, para ele virar para um outro nó? Não necessariamente stateful. É que às vezes você tem algo que está em sessão ou que está em memória, que você Memória. não pôs num cache da vida. Ele migrava a memória, né? É. Porque migrar o dado é fácil. Você tem um persistent volume, você migra, né? Só que você tem que baixar ele, tirar ele do ar. Né? E isso nas VMs era muito louco, porque eles migravam. Memória, né? Eles migram a memória. Você vê a aplicação, ela dá uma piscada de milissegundos e ela tá viva do outro lado. Era muito legal isso mesmo. E gostei dessa aí, é uma boa mesmo, viu, Fernando? Porra, muito boa. No caso do Kubernetes, você vai tomar um 500 ali, dar um outro refresh e vai aparecer. É isso, ele vai ficar fora do ar por um tempo maior. Isso, o problema é que se a aplicação tiver um warm-up, né, você precisa controlar isso aí, assim, esperar ela voltar pro ar para poder desligar, né? Liveness e readiness, né? Treta. E tem a galera também que não sabe dar o graceful shutdown, né, cara? Porra, Hélio, aí é foda. Sim, Guto, e aí, tu? Cara, os problemas que eu tenho com Kubernetes hoje, as coisas que eu odeio, por exemplo, todo mundo tem Kubernetes, mas todos os cloud providers, né? Mas eles não são. Mas cada um é um Kubernetes diferente. Por exemplo, o Kubernetes do Google, o pod dele não é um container, né? É uma VM. Né? A AKS tem outras coisas. Cada um tem a sua particularidade, cara. E acaba que tudo bem que você tem o YAML, que você consegue rodar em qualquer um deles, mas toda vez que você muda de cloud provider, você tem que aprender o Kubernetes deles, entendeu? Eu gosto muito do on-prem, porque eu já acostumei, a distro que eu uso, já estou acostumado, mas assim, cada cloud tem o seu, cara. Eles, em algum momento, eles vão entrar dentro do padrão, que é ler o seu YAML e aplicar lá, mas é chata essa curva de aprendizado de cloud para cloud, sabe? É quase transparente, mas não é. E é chato de você pegar essas diferenças. Outra coisa que eu acho assim, o backup do Kubernetes hoje, a maioria de nós usa veleiro, né? Veleiro é o padrão, vamos usar veleiro para fazer backup do Kubernetes, tal. O veleiro consegue fazer backup das suas configurações, dos seus segredos, do namespace inteiro e também do volume. Porém, é um projeto externo, entendeu? É uma coisa lá que você tem que ir lá e acoplar se você quiser trabalhar com isso, né? Você pode ter o backup fora do seu Object Storage, replicação e tal, mas as coisas que estão ali dentro e aquelas configurações, eu gostaria que fosse uma coisa mais nativa. Você tirar essas configurações de dentro, guardar e trazer de volta. Fazer o que o Veleiro faz, tá? O Veleiro é um projeto, inicialmente, que ele era da VMware, ele continua sendo da VMware, só que a VMware agora está na mão de uma empresa meio complicada, a Broadcom, né? A gente não sabe quanto tempo esse projeto vai se manter, então eu tenho uma preocupação com backup. Sempre foi um ponto assim um ponto que escorrega, né? A parte de versionamento do Kubernetes, da cadência, de a cada 3 meses você ter uma nova versão e de a cada 9 meses a versão mais antiga morre, né? Eu acho que isso é uma coisa que poderia ser repensada, não que você não tem que fazer o dever de casa e estar sempre homologando as versões novas, mas o conceito de LTS que o Ubuntu trouxe, né, que o projeto Ubuntu trouxe, e que alguns outros projetos adotaram, né, de você ter um tempo maior para você se planejar para fazer essas atualizações e essas mudanças, sem necessariamente ter algo inseguro, eu acho um conceito legal. As CLIs, também acho que o KubeControl tem coisas que poderia melhorar. O KubeADM, por exemplo, acho que é uma coisa
que só usa para fazer prova de certificação. Quem que usa o KubeADM no dia a dia? Fala aí, você usa, Fike? Eu não uso, então. Assim, eles parecem que estão com uma proposta nova, né, para KubeControl 2.0, mas assim, outra coisa que me irrita é que eu tenho que toda hora sempre estar usando uma ferramenta externa para uma coisa simples. Vou te dizer um exemplo. Eu tenho 16 clusters aqui configurados, entendeu? Eu tenho que instalar um kubectx, por exemplo, que ele vai abrir uma telinha e eu vou escolher o cluster e tal, sabe? Tem coisas que podiam, no KubeControl podia ser mais inteligente. Não é nada do outro mundo, entendeu? Organizar os clusters que você quer conectar, entendeu? Enfim... Cara, deixa eu só botar um mais um nessa questão. Uhum. A gente precisar do kubectx é ruim. Não é? Sabe? E o kubeNS também. Uhum. É ruim, cara. É ruim. Assim, tinha que ter, essa ferramenta tinha que ser nativa do Kubernetes, cara. Pois é. É ruim ter que fazer isso, sabe? É ruim você ter que... Pô, aquele arquivo certificado é confuso pra caramba. Exatamente. É ruim de gerenciar. Kubeconfig, né? É ruim de gerenciar aquilo lá, cara. É ruim. Sabe? E eu acabei criando meus scripts. E aí eu comecei a separar o de cada cluster num arquivo separado, só que aí você tem que ficar gerenciando a sua variável de kubeconfig, é um saco fazer isso também. Eu tenho um script que chama kubeconfig que eu quero. Exato, mas é ruim, cara. A gente segura o cluster de tal cliente, agora aí tal. É ruim, isso é ruim. Isso aí eu posso botar como tô aqui vindo na do Guto, isso é ruim. Outra coisa que eu acho assim, eu uso muito o K9S. Sabe o K9S? Vocês conhecem o K9S? Que é pra você ver o cluster pela linha de comando. É tipo HTOP pro Kubernetes, entendeu? Porra, aquela ferramenta tinha que ser nativa. Aquilo é muito foda. K9S. Como é que escreve? É foda demais. K9S. K9S. O K9S. O K9, é o K9. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, assim, e o instalador do Kubernetes. Eu gosto muito do RKE da SUSE, porque a instalação do Kubernetes on-premises fica muito simples, sabe? Só que aí a gente cai de novo naquele negócio dos sabores, né? Não que isso seja ruim, mas cada distro Kubernetes instala de um jeito, cada jeito é um jeito mais maluco que o outro. É foda não ter um padrão de instalar o Kubernetes, entendeu? E é isso, acho que são esses os eu quero pegar na carona aqui, mencionei o Kubecolor, né, que ele coloriza o output do Kubernetes. Eu acho um absurdo que isso não tá nativo. Como é que... Mano, toda ferramenta CLI moderna coloriza a saída de porra, meu... Como é que os caras não fazem isso, sabe? Igual é facinho de fazer isso. Pô, cara, como que não... Pô, era pull request, ele resolve isso aí, cara. E eles não fazem, sabe? E aí eles dá pra saber, é interativo? Aí eu vou colorizar. Não é interativo? Eu não vou colorizar. Pô, um monte de ferramenta de interface já faz isso, cara. Sabe? Ela percebe que você não tá interativo e não tem cor. Beleza. E aí, outra coisa que eu queria também pegar a carona na questão do kubeconfig e tal, que não é diretamente relacionada, é parcialmente relacionada, que é a autenticação do Kubernetes em si. O RBAC, a maneira de autenticar e tal, ela não é... manifesto, né? Isso tá na minha lista aqui. Aqui, cara... Assim, autorização. Não, a autenticação eu quero conectar com o meu Active Directory. Certo? Eu quero conectar com o meu Google, não sei o que lá. Cara, não é um negócio fácil, assim, sabe? E aí, assim, tipo, você vai ver como é que faz. Você tem que comprar o Azure Active Directory para poder usar dentro do Kubernetes do Azure. Mas eu não tô no Kubernetes do Azure, eu tô em outro lugar, eu quero só fazer isso, sabe? A autenticação é um espaço que tem que melhorar, eu acho, no Kubernetes. Tornar mais fácil com que a gente faça isso, sabe? Não é uma das primeiras coisas que você vai querer fazer. Como é que eu logo? Não, você vem aqui, você cria uma service account, não sei o que, porra. Tá, já tenho um usuário, certo? Eu não quero outra senha. Então, isso deveria estar na infra, sabe? Eles deveriam ter abstrações que conectassem contas externas. Isso é problema que eles têm que resolver. É mais fácil de fazer, eu acho também. Que nem a parte da autorização. Se você usa uma camada de abstração, como por exemplo o Rancher, só que o problema do Rancher é que o Rancher ele insere muita coisa dentro do cluster. Quando você usa ele para... Você entra no Rancher, o Rancher é uma interface web que você fala assim, cria um usuário Fernando. O usuário Fernando vai poder usar o projeto engenharia, sessões de engenharia.
Tá? Todos os namespaces do projeto Sessão de Engenharia, o Fernando é admin. Ok? Você dá 3 cliques, esse negócio tá lindo. Vai fazer isso em manifesto. Sacou? Então, assim, essa parte, para a galera, é penosa de fazer. Você trabalhar autorização de service account, autorização dos usuários que, sabe? Por quê? Porque o pessoal fez a parte do baixo nível, né? O baixo nível tá ali, funciona, mas não é... Se você pudesse dar um kubectl create user Fernando, entendeu? Kubectl, né? Allow Fernando namespace e tal coisa. Né? E o Fernando vai lá e já kubectl create token Fernando, toma Fernando o seu token aqui, cuida do seu namespace, entendeu? Eu acho que tinha que ser alguma coisa assim, tinha que ser transparente. Então, você cria a abstração, ó. O usuário vai logar via kubectl, ele passa algum token opaco. Uhum. O Kubernetes não sabe o que é. Ele só sabe que ele vai pegar aquele token e vai mandar para algum lugar que vai falar, beleza, esse cara é o Giovanni. Uhum. Entendeu? E aí isso pode ser configurado, igual a gente faz com PV, por exemplo. Uhum. Cada PV, cada nuvem é diferente, certo? Ele Sim. tem no AWS, ele tem uma abstração por trás, no Azure ele tem outra, no Google ele tem outra, certo? Tinha que ser isso. E aí no CLI, você bota alguma ferramenta qualquer, você pluga essa merda. Cara, o Git dá pra fazer isso. O Git tem um monte de extensão de autenticação, ele abre, você vai logar o Git, percebi que é o GitHub, eu vou abrir uma janelinha bonitinha, você direciona para a web, loga lá, ele volta, tem two-factor, tem a porra toda, não sei o que lá. No Windows poderia ser o próprio token do Kerberos, sabe? Bota lá uma extensãozinha. No Linux poderia ser, sei lá, sua chave é SSH, sei lá, meu. Sabe? Alguma coisa, eu uso minha conta do Google, isso tinha que ser transparente, cara. Sabe? Então eu conecto as abstrações que o Kubernetes já tem através de um token opaco que ele, sei lá, que ele vai encaminhar para algum lugar. Sabe? Isso aí tinha que estar na infra do Kubernetes. Eu tenho cliente que instala o Rancher só para ter esse controle de usuário, entendeu? Pois é, então, é ruim isso. Sabe? Isso é um negócio ruim. Isso tem que melhorar. O controle de usuário e também o controle de usuário e também a autenticação, porque no Rancher você consegue apontar ele para um AD, para um OpenLDAP, entendeu? Para um OpenID, uma porrada de coisa, SAML, enfim. É que tinha que ser tipo, a ferramenta CLI tem extensões para fazer o processo, obter o token, e o servidor tem extensões que ele vai encaminhar o token para algum lugar para validar. Né? É isso. E assim, pô, o kubectl, mesmo que você use o Rancher, não tem essas extensões. Não sabe? Você vai fazer um kubectl diferente, compilado diferente, é ruim isso, sabe? Então, isso é uma coisa que tinha que vir do projeto. Né? Eles têm que fazer esse trabalho. É um espaço que eu acho que precisa mesmo de ser olhado com cuidado. Abaixa o kubeconfig. E aí, Carlos, qual é a próxima pergunta? O que a gente chama? Não, primeiro eu quero mandar uma mensagem para o Lucas, né, que fez essa pergunta. Tá vendo, Lucas? Conseguiste o que tu queria, né? Eu pedi só 3. Os dois citaram aí, sei lá, uns 400 problemas que tem no Kubernetes. Tá feliz, né, Lucas? De ver a gente. Esses caras, olha aqui, ó, tá vendo isso aqui? As 4 pessoas que estão aqui são todas adeptas disso daqui, ó. Eu só tô vendo um pedaço que tá cortando aqui. Peraí, deixa eu clicar em você. Não, mas vai aparecer depois. Calma, Rule is the word, é isso aí, pronto. Agora sim. Aqui tem 4 puxa-saco do Kubernetes, né? Só que aí todo mundo... Eu pensei que ninguém ia falar mal, aí todo mundo acabou de descascar aqui, tá? Enfim. Aí vamos para a última pergunta, perguntando se algum de vocês já escreveu... Quem está perguntando é o Jefferson Quezado, o Coelho. Ele quer saber... se alguém de vocês já escreveu extensão para o Kubernetes, e o que é que foi, como foi a experiência, né? O que é que foi mais difícil fazer nessa extensão? E também perguntando se é um desafio manter a documentação dessa extensão que vocês criaram, ou para quem quer criar extensões para o Kubernetes. Só posso falar de projetos open source, porque eu não contribuí nada para Kubernetes. Eu nunca fiz também. Não programa em Go. Também não precisei mexer com Kubernetes. No máximo ali, cheguei a mexer com Custom Resource, CRD, né? Mas nada. Quem é um cara que poderia falar sobre isso em algum vídeo seu é o Sebastian, porque o Sebastian,
ele, não sei em qual empresa ele está, mas né, teve uma época que ele trabalhou numa empresa que desenvolvia tipo uma ferramenta chamada Stackgraph, e ele cuidava de tudo dos CRDs dessa ferramenta. Mas O Sebastião se Ah. aposentou de aparecer na internet. E a última vez que eu é? trouxe ele aqui, todo mundo parecia um pesadelo, todo mundo era principal alguma coisa. Né? E aí, tipo, ele foi perguntando para cada um. Aí, tu é principal? Sou. Aí perguntou para o Hugo, né? Hugo, teu cargo é principal? É. Aí, Requeno, teu cargo é principal também. Aí ele falou, desisto. Nunca mais vou aparecer na internet, desisto. Isso não Agora quer dizer ele nada. É, Isso não quer dizer Mas nada. é por isso mesmo. Por isso sou mesmo. nada, Que ele sou falou, pedreiro da infraestrutura aqui, mano. Mas, ó, qualquer projeto open source que tem um padrão de você escrever extensão ou você contribuir para código, ele tem, ele é mais rigoroso do que provavelmente você desenvolve no trabalho. Não na maioria dos casos, mas com certeza é um aprendizado que vale a pena fazer. Seu PR vai voltar várias vezes. Não, mas a extensão ela é um projeto independente, né? E assim, o Kubernetes tem uma API para você escrever essas extensões, né? E o Go é uma linguagem boa para fazer isso. Então, não imagino que seja difícil fazer, não. Eu acho que você consegue criar um CRD facinho. Deve ser poucas linhas de código, deve ter um CRD lá. É que no caso do Kubernetes, ele tem várias ferramentas que ajudam você a fazer direitinho, assim. Então, você vai fazer bem, não vai fazer algo muito horroroso. É isso aí. É isso aí. Eu acho que Deve até ser uma experiência divertida fazer uma extensãozinha para o Kubernetes, porque fazer uma brincadeira ali, ver o que ele é capaz de fazer, deve ser divertido. Deve ser. Normalmente essas empresas que criam operadores para o Kubernetes têm que mexer muito com isso, né? O Stackgraph era um operador para Postgres, né? E aí toda vez que você tem que criar um operador, aí você tem que mexer em internos, legal mesmo, né? E qual a opinião de vocês, da empresa de vocês, por exemplo, vou criar uma solução aqui, eu vou criar operadores aqui. Qual a opinião de vocês para esse tipo de abordagem? Em vez de só fazer deploy dos workloads, eu crio o operador, crio CRDs para minha aplicação, né? Qual a opinião de vocês sobre isso? O ciclo dentro do Kubernetes, daquele workload, é muito melhor, porque você abstrai boa parte do manifesto que você criou lá em Emo, ou Helm, você abstrai e deixa na responsabilidade do operador fazer. Vamos dizer que potencialmente é um grau melhor. Quando você aprende a fazer, dá muito poder para você e mais tranquilidade porque você automatizou muita coisa que faria no manifesto. Não, eu tamo junto, eu acho que é bem por aí mesmo. Agora, eu não recomendaria a uma empresa que não tem como foco isso fazer operadores, construir, né, do zero, assim. Usar operadores, bora, eu acho uma boa. Agora, construir, não, cara, é um projeto grande isso daí, sabe? É Construir difícil. um operador não é fácil, não. Então, assim, não recomendaria, a não ser que você saiba muito bem o que você está fazendo. Não, se você é tipo uma MariaDB, né, um Mongo, Aí sim, né? DB, e você quer que as pessoas provisionem mais rápido o seu banco no cluster, você quer que qualquer um que precise de um banco com pouco código provisione esse banco, porra, faz todo sentido. Para qualquer outro cenário tem que pensar bem. É o lance do assim, você tem gente especializada que tem um ciclo dentro da empresa grande, que lida com muita coisa, o time é pequeno, faz sentido. Desde que você vai ter que lidar com todas as atualizações de objetos, descomissionamento, de funcionalidade. É legal, mas tem que entender do que você está fazendo. É o que vocês falaram, mas é quando já é grande. Numa empresa uma empresa especializada que ter várias coisas que faz sentido ter um operador, né? Uhum. Ou se é uma empresa especializada que vende solução, fornece solução, ou vende open source, que faz sentido ter também. Uhum. Empresa que vende. Eu, por exemplo, instalei uma ferramenta chamada Plane. Plane é tipo uma alternativa ao Gira, só que é open source.
Não tem nada a ver com gira, é bem mais moderno, bonitinho. Esses caras seria interessante, porque às vezes você quer subir. Ele é multitenant, mas às vezes você quer subir para projetos diferentes, pessoas diferentes, independente e tal. Poderia ter um operador, entendeu? Para subir ele. Mas vai depender de caso a caso, né? E o operador, ele vem com consequências, né? Você tem que empacotar ele, você tem que fazer um helm dele, vai ter que manter o helm dele. Né? Então... beleza. Tem mais uma pergunta, mas eu acredito que a gente já respondeu, que é uma pergunta tanto do HFS Kilmister quanto também do Jefferson, né? Que é tipo, quando usar distribuição, ou quando usar OpenShift, quando usar Vanilla. Acho que isso a gente já respondeu, nem adianta a gente voltar nisso. Então, é isso, galera. Eu vou deixar aberto para vocês para fazer as considerações finais e despedida, né? Por favor, em ordem alfabética. Tem uma coisa que a gente não tocou, mas que eu gostaria muito, que desejo do futuro. De GPU, AI, tudo. Tem muita coisa legal já. Mas ainda não é bom. Travou. Repete desde o começo. Ele estava falando de AI, graças a Deus não saiu. Repete. Que se você... Vamos supor... Repete desde o começo. Tem uma coisa que a gente... Seria um desejo, que essa parte de GPU para fazer inferência, treinar modelo, em cluster Kubernetes local, se você não quer usar nuvens e serviços externos, você quer usar os modelos internamente, isso ainda não está rodando legal. Tem bastante coisa que funciona, facilita, mas não é legal esse negócio no Kubernetes. Não roda suave. Roda melhor do que fazer em VM, sem sombra de dúvida. Container roda melhor, mas ainda é muito trabalhoso. Então, mas obrigado, valeu por me chamar, obrigado por adiar um dia, que eu fiquei mega enrolado ontem. Só chamar que eu tô por aí. Já que o Fike, antes de despedir, falou uma coisa que eu não gosto, eu também vou fazer isso, cara. Eu não gosto do desejo. É diferente. Das versões do Helm, porque eu me confundo com a versão do pacote e a versão da aplicação. Por que tem que ter uma versão do pacote? Você vai instalar tal aplicação na versão 10, mas o pacote é a versão 42. Eu fico doidinho com aquilo. Tudo bem. Eu entendo, mas é confuso. Enfim, valeu pelo convite, foi legal bater esse papo aqui com vocês. Eu acho que eu ainda vou continuar falando sobre isso durante a semana aí. É um assunto que me interessa bastante. Estou de olho nesse beta privado aí, vamos ver se vai se tornar um beta público. E o que o Giovanni, não sei se é vaporware, se é só rumor, mas o que o Giovanni falou é real, né, cara? O projeto Kubernetes ele é desenvolvido dentro da CNCF. Hoje não podia estar um private beta só no Google, né? Então, um post desse cara aqui vai saber se é verdade. Né? Mas vou continuar acompanhando e postando aí as novidades que eu descobri. Tá bom? Foi um prazer mais uma vez estar com esses craques aqui dos bits e bytes. Bom. Também agradeço aí o convite do Carlos, como sempre. É sempre legal aí vir conversar com pessoas inteligentes e ter um bate-papo da hora, então eu sempre aprendo muito. Então é isso aí, valeu pelo convite, tamo aí. Tá vendo? Ele falou que ele estava deslocado, eu estou deslocado. O cara falou aqui, sei lá, 1h30. Ele falou, vou ficar aqui só 40 minutos. Ele sozinho falou 1h30. Tá? E contribuiu muito, viu? Eu acertei mais uma vez, viu? Viu, Lucas? Quando eu chamei o Lucas, foi a mesma coisa. O Lucas, não, porque eu estou aqui, Edge Compute, não entendo nada. Passou 2 horas falando lá no episódio de Edge Compute. Vai estar o link aqui embaixo também. Muito obrigado, pessoal. Imita os sons e dê tchau para poder aparecer no final. Tchau, tchau. Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau.